Senhor, em nome do Senhor Jesus, não somos, Senhor, merecedores de nada. Senhor, o único digno de adoração é o Senhor. Pai, que nós possamos, Senhor, render glórias ao Seu nome. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente Te adorar com sinceridade, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa as nossas falhas, para que o nosso louvor chegue até o Senhor. Deus, precisamos do Senhor, precisamos nos render, Senhor, aos Seus pés. Precisamos, Senhor, bendizer o Seu santo nome. Deus, não somos nada, Senhor, não somos nada, mas o Senhor é tudo em nós. Senhor, que possamos ser, Senhor, pessoas melhores, que possamos, Senhor, ser bons servos, Pai, que possamos querer, Senhor, render glória e graça ao Seu nome. Deus, que esse amor, Senhor, conforme diz a Sua palavra, que iria se esfriar. Senhor, que nós possamos, Senhor, buscar, Deus, Senhor, que isso venha, Senhor, esquentar, aquecer em nós, Senhor, a chama em nosso coração, para que nós possamos amar, Senhor, uns aos outros e ao Senhor em primeiro lugar, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que isso não possa se esfriar em nós. Nos ensine, nos ajude, Senhor, a render graças ao Seu nome. Em nome de Jesus, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ao que está entronizado em meio aos serafins, Jesus, ao que está aclamado por anjos, vem neste lugar, ao que está sobre o trono de glória, Senhor, ao que está entronizado sobre os louvores do teu povo, ao que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar.
Senhor, queremos glorificar o Seu santo nome. Pai, que o nosso dia a dia, Senhor, às vezes a inconstância, Deus, de buscar a Sua santidade, de buscar a Sua face, Deus, não possa, Senhor, acabar, Senhor, com o nosso amor por Ti. Deus, então venha, Senhor, e coloque, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, a necessidade de Te buscar mais e mais, a vontade, Senhor, de buscar na Sua palavra, Senhor, o sentido para Te amar, Deus, Senhor, para aprender mais do Senhor. Deus, o Senhor tem que ser tudo em nós, o Senhor tem que ser tudo em nós. Senhor, somos pecadores, Deus. Senhor, se depender de nós, Senhor, se depender de nós, Deus, Senhor, não chegamos em lugar algum, Senhor. Não chegamos em lugar algum, Senhor. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor, Deus. Precisamos do Senhor. Precisamos mais e mais do Senhor. Vem nesse lugar. Aleluia. Ao que está sentado entre os querubins, que estás entronizado em meio aos serafins, Jesus, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar, ao que está sobre o trono de glória, Senhor, tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Meu irmão, não se conforme com o tempo ou com a vida que você tem vivido. Procure se encher do Senhor, procure mudança, procure que o Senhor conduza os seus passos a cada dia. Peça ao Senhor, Senhor, me conduza. Meu irmão, não se confunda, não se confunda com as coisas desse mundo. Nós não somos daqui, nós somos estrangeiros. Nós vamos voltar para o Pai. Peça ao Senhor, Senhor, vem até mim. Senhor, enche a minha vida. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem nesse lugar. E enche a tua igreja, Senhor.
seja o seu santo nome, Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Teu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, Ele levou sobre si, meu irmão. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Procure agora, ó morte, aleluia, estás. O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele vive na sua vida. Aleluia. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, e o peso do pecado vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. meu irmão. Cantamos Você não aleluia, adora um Deus morto. cantamos Deixa Ele ser vivo na sua aleluia, vida. cantamos Deixa Ele ser vivo na sua aleluia, vida. o Cordeiro Deixa Ele viver na sua venceu. vida. Cantamos aleluia, Cante aleluia. cantamos Glorifique o aleluia, Senhor. Não deixe o seu problema ser maior do que o Deus que você o serve. Cordeiro venceu. Ele
para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia, Senhor, te agradecemos, Deus, por esse período de adoração. Ó Senhor, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado mais uma vez. Senhor, que os meus irmãos possam buscar, Senhor, a vida que é o Senhor. Que eles possam buscar, Senhor, a vitória no Senhor. Senhor, que eles possam buscar a solução para os problemas. Senhor, que os nossos problemas não possam ser maiores que, Senhor, que o Senhor. Senhor, porque servimos um Deus vivo, Deus. Senhor, glorificamos o Seu nome, Senhor, nessa noite pela oportunidade viva que o Senhor tem nos dado. Uma oportunidade, um tempo que não vai voltar, Senhor. Uma oportunidade, Senhor, que acabou. Mas que, Senhor, nós possamos buscar isso a cada dia em nós. Que essa chama e esse amor, essa vontade de te adorar possa ser o tempo inteiro, Deus. Senhor, que essa vontade, esse desejo não possa morrer em nós. Senhor, que o Senhor possa ser exaltado, Senhor, todos os dias, todos os momentos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Amém, Jesus. Aleluias. Irmãos, graça e paz. Ó, o som tá bom, hein, rapaz? Parece até voz de locutor. Só que não, né? Irmãos, aos irmãos que estão em casa, que nos acompanham aí pelas redes sociais, nós louvamos ao Senhor por mais uma vez. Ele está nos dando a oportunidade de estarmos aqui, ainda que com um número reduzido, mas adorando ao Senhor, adorando aquele que é digno de honra e glória. Amém, irmãos? Amém? Aleluias. Para sempre exaltado é, para sempre, Senhor. Pai Santo, nós te adoramos, nós glorificamos o Teu nome. Obrigado, Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo cuidado, pelo zelo do Senhor para conosco. Obrigado, Deus, porque se não é a misericórdia do Senhor, nós aqui não estaríamos, Pai. Obrigado porque ela se renova a cada manhã, ela dura para sempre. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai amado, por tão grande amor. Obrigado pelo cuidado, Pai. Obrigado, Deus, porque sem o Senhor nós não somos e não podemos nada, Pai. É por isso, Deus amado, que nós te rendemos graça. O poder, ó Deus amado, ter a oportunidade de cultuar ao Teu nome nessa noite, de chegar até a casa dos nossos irmãos, amigos, parentes, conhecidos ou não. Pai, que a palavra do Senhor, que ela mesma, Deus amado, pela boca do Senhor,
se autodenomina como a boa semente, ela possa encontrar uma terra fértil em nossos corações. Ó Deus, e que ela possa germinar, crescer e frutificar segundo a capacidade de cada um, para a glória do Teu nome. Fica conosco, ó Deus, ao longo, Pai amado, deste culto. Pai, nós Te louvamos pela oportunidade de entoar cânticos ao Senhor. E agora, Deus amado, de ouvirmos a Tua palavra, de sermos ministrados pelo Espírito Santo do Senhor. É o que eu Te peço e eu Te agradeço, em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, o texto que nós vamos ler nessa noite se encontra lá no livro de Neemias, no capítulo 2. Neemias, capítulo 2. A partir do verso 11. O que está acontecendo aqui nesse texto que nós iremos ler? Qual é o contexto histórico aqui? A Bíblia vai nos dizer que Neemias, ele tendo recebido um relatório de como estava vivendo o povo em Jerusalém, logo depois de uma parte ter retornado do cativeiro, a Bíblia vai nos dizer que eles estavam ali em aperto, em pobreza, em muitas dificuldades. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Neemias ele vai orar, vai colocar isso diante do Senhor. E quando ele chega diante do rei, o rei então pergunta para ele por que ele estava ali tão triste, tão amargurado. Então ele fala para o rei, resume para o rei a situação. E o rei então pergunta para ele: o que você quer que eu faça? O que você pede para mim neste momento? Aí a Bíblia diz que Neemias, tendo orado ao Senhor, quer dizer, a oração dele durou ali alguns instantes, segundos. E Neemias então se torna a própria resposta da sua oração. Neemias ele se torna a resposta para a demanda que foi apresentada a ele. Neemias ele se torna a resposta do clamor que ele havia colocado diante do Senhor. Então o rei agora envia Neemias juntamente com a comitiva e com suprimentos para poder ajudar este povo que estava ali em Jerusalém. E então agora aqui no capítulo 2, Neemias ele chega então a Jerusalém, a partir do verso 11, ele diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Eu não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, e nem aos magistrados, e nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos?
Presta atenção nisso. Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para boa obra. Irmãos, Neemias, ele servia como um copeiro no palácio do rei da Pérsia. Era uma função de extrema importância. Era algo que, comparado ao que estava acontecendo ao redor, estava tranquilo. Tanto é que ele vai perguntar para alguns dos seus irmãos que vieram de Jerusalém, ele vai perguntar assim, na maior inocência, né? Não, deixa eu ver como é que está o meu povo lá. E aí, como é que está o pessoal lá? E as tribos voltaram? Como é que estão lá? E então seus irmãos dão um relatório assim muito desanimador, muito triste. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o povo estava sendo oprimido. A Bíblia vai nos ensinar que havia alguns governadores da região ali que havia até escravizado o povo. Por quê? Eles tinham necessidade de algo. Então, peraí, não, aqui ó, você arrenda a sua terra para mim, ou senão você trabalha para mim, eu te dou a ser comida, ou você vai ser o meu servo por tanto tempo. E se vendiam às vezes como escravo. A situação não estava fácil, difícil demais. Esse foi o relatório que Neemias então ele recebeu. Então ele ora ao Senhor, então ele se coloca diante do rei da Pérsia. E ele agora se torna a resposta da sua própria oração. E a palavra que eu queria trazer para os irmãos nessa noite, para mim, para você, é sobre empatia. Para você que nos acompanha aí de casa, para os irmãos que estão aqui, empatia. O significado de empatia é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. O significado de empatia é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. É não só nos colocar no lugar de outra pessoa, mas é ver como que nós haveríamos de reagir se estivéssemos nas mesmas circunstâncias. Talvez na nossa geração nós nunca tivemos uma oportunidade tão fértil para vivenciarmos justamente essa palavra de empatia, de nos colocarmos no lugar de outra pessoa, agindo ou pensando, se nós estivéssemos nas mesmas circunstâncias que elas. Talvez em nossa geração nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande assim, porque você olha para a sociedade hoje, apesar da pandemia ela apontar exclusivamente para uma doença, mas a pandemia ela abriu várias portas que lançaram as pessoas nas mais diversas situações que trazem tristeza, angústia, amargura, dor, sofrimento, desesperança, que coloca as pessoas dentro de uma cisterna, como foi colocado José, que não consegue enxergar um futuro melhor a não ser um palmo de terra. Quando José foi lançado ali na fossa pelos seus irmãos, ele já não tinha mais nada. Aquele jovem ali, um sonhador,
que Deus havia revelado para ele coisas através de sonhos. O que ele tinha agora ao seu redor era só parede, terra. O único lugar que estava aberto e ele poderia contemplar eram os céus. Empatia, a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, agindo ou pensando, se eu e você estivéssemos nas mesmas circunstâncias e situações. A sociedade, ela vive um momento difícil na área da saúde, mas não se engane, a área da saúde não é a única coisa que tem afetado a sociedade dos nossos dias. Nós acabamos de participar de um momento, que é esses momentos assim, tão difíceis, que é o sepultamento de alguém querido. Talvez é um amigo, mas é o pai, é o esposo de alguém. A pessoa sente demais. E tudo começou com a infecção desse vírus. Mas é uma de muitas situações que tem ocorrido. Essa, com certeza, é a pior: perder um ente querido. Sem sombra de dúvida, porque qualquer outra coisa, com o tempo, ou com o recurso, ou com a companhia, a gente pode solucionar, levantando cesta básica, pagando uma conta daqui, outra ali. Mas com certeza essa perda é o ápice dessa pandemia. Mas o chamado para mim e para você nessa noite, meu irmão, não é escolher em qual área eu quero me identificar com a pessoa. Porque dentro da sociologia fala do eu pessoal e fala que é um dos recursos é enxergar os outros de acordo com a opinião deles próprios. É enxergar as pessoas através das suas próprias opiniões, da situação pela qual está vivendo, e não aquilo que eu acho. Se eu estivesse no seu lugar eu faria assim ou assado. Não, mas é se colocar no lugar da pessoa e entender as ações, as atitudes, as palavras que essas pessoas estão falando, as ações que essas pessoas estão realizando. Ao meditar nessa palavra agora no final da tarde, porque a palavra que seria ministrada nessa noite era outra, mas o Senhor nos conduziu para esta palavra aqui. E terminando a meditação dela, o Espírito Santo ele traz ao meu coração dizendo que a igreja ela não foi edificada para ter lado, mas identidade. A igreja não foi chamada para ter lado, mas para ter identidade. Então muito me assombra quando a gente vê as pessoas tomando lado daquilo que é mais fácil realizar. Quando eu ouço as pessoas simplesmente olhando para o lado da doença, enquanto as pessoas estão carentes, das vezes de recursos mínimos, e simplesmente a gente vira para as pessoas e fala assim: não, o mais importante agora é cuidar da sua vida, a sua fome a gente vê depois. Não, meu irmão, a igreja não foi chamada para ter lado, ela foi chamada para ter identidade, se identificar com as pessoas, independente das situações e circunstâncias pelas quais elas estejam passando. Neemias, ele não só orou, mas ele se identificou com aquelas pessoas, e não só se identificou, ele se tornou resposta para aquelas pessoas. A igreja não foi chamada para ter lado, ela foi chamada para ser, ou para ter identidade. Essa é a grande diferença. No versículo 17, a Bíblia vai nos dizer que Neemias,
ele fez uma avaliação. Como é que é a palavra? Quando a pessoa ela dá uma olhada para ver se as coisas estão em ordem. Me fugiu a palavra aqui agora. Fez uma inspeção. Viu lá os muros destruídos, portas queimadas, lugares que não dava nem para poder transitar direito. Viu o aperto das pessoas. E aqui vem algo interessante, irmãos, que ele fala assim, que até chegar no versículo 17, ele não havia declarado para ninguém o que ele foi fazer ali. E de vez em quando, meu irmão, é bom a gente não falar mesmo para ninguém o que a gente vai fazer, não, para não sermos desmotivados. Simplesmente faça. Simplesmente faça. Me espanta ao ver as pessoas simplesmente olhando a situação e não tomando uma ação, uma atitude. Nós não podemos fazer nada, tem que esperar piorar, adoecer, morrer ou fazer qualquer outra coisa. Não, nós não fomos chamados para isso. O interessante é que Neemias, ele vira e fala quer dizer, olha, eu não declarei nada para ninguém. Isso, irmãos, porque senão as pessoas poderiam falar assim, o quê? Se ele tivesse chegado lá no primeiro dia e falado assim, não, eu vim para poder reconstruir a cidade. O quê? Você é doido? Você não sabe a situação em que se encontra Jerusalém? Rapaz, mas nem se tivesse 1000 de você. Aí chega no versículo 17, e a gente vê o exemplo de Neemias no que diz respeito à empatia. Quando ele vira e fala assim, olha, estais vendo a miséria em que estamos. Neemias não virou e falou assim, olha, vocês estão vendo a miséria que vocês estão? Ele diz, vocês estão vendo a miséria em que estamos. Ele era um copeiro real. Ele poderia ter ficado na dele. Ele poderia continuar intercedendo lá da Pérsia. Mas ele não só orou e intercedeu por essa situação, ele se identificou e se tornou resposta para esta situação. E ele chega agora no versículo 17 e fala para as pessoas, olha a miséria em que estamos. Eu e você como igreja precisamos olhar para este mundo e falarmos como Neemias, olha a situação em que estamos. Não é apontar o dedo para A ou para B ou para C, é nós. Fazer a diferença é nós. Ao longo de décadas, nós pregamos e cantamos e entoamos louvores que coloca a igreja num pedestal, que coloca o cristão como pessoas quase como alienígenas, intocáveis. Mas eis que não é nos dada a oportunidade de não só interceder por uma situação tão crítica, mas sermos a resposta e nos identificarmos com essa situação. Olha a miséria em que estamos. Se você ler, depois eu convido você a ler todo o livro de Neemias, pois ele é riquíssimo. Mas lá no início do livro, quando Neemias ele vai orar a Deus, ele não fala assim, Deus, visita aquele povo lá, porque eles pecaram, eles erraram, eles cultuaram outros deuses, é por isso que eles estão nessa miséria, perdoa ele. Não, a oração de Neemias é, Senhor, eu sei que nós pecamos contra o Senhor,
nós, o teu povo, pecamos contra o Senhor. Há um convite para nós, irmãos, a não só interceder, mas nos identificarmos com as mais diversas situações em que as pessoas se encontram, aonde elas foram lançadas por essa pandemia. Se identificar, irmãos, com as mais diversas situações e clamarmos ao Senhor para que de alguma maneira sejamos a resposta para eles. Sejamos a resposta para eles, irmãos. E é assim que uma obra, ela se inicia e se conclui com êxito. Quando nós intercedemos, nos identificamos, pegar emprestado aqui, viu, o Leandrinho? Depois fica faltando só o violão e a voz. É assim que se inicia e se conclui com êxito, quando nós nos identificamos, irmãos. E Cristo, o maior dos empáticos, Deus, ele poderia, irmãos, ter simplesmente surgido para o dia da crucificação, mas aprouve a ele se propôs a ser carregado por 9 meses dentro de um ventre, e durante 33 anos aproximadamente vivenciou as nossas misérias. Ao longo de 33 anos, Jesus, ele esteve sobre essa terra e se identificou. Nós vamos encontrar em Jesus essas 3 características. Ele não só intercedeu, mas ele se identificou e se tornou a única e maior resposta que o ser humano necessita. Porque não amando a sua própria vida, antes o entregou por nós. Nós começaremos a ver a situação mudar, irmãos, quando a gente deixar de amar tanto a nossa vida a ponto de negligenciarmos a vida do próximo. E quem melhor qualificou isso, ou expressou isso em palavras, foi o apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5. Olha só para vocês verem, leiam, abram comigo suas Bíblias. Você que está em casa, você pode. Filipenses, no capítulo 2, verso de 5 a 8, a palavra do Senhor diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, irmãos. A nos identificarmos e nos tornarmos resposta para as necessidades das pessoas. Deus, Ele não olha da eternidade e mede o nível de importância de vida A ou B. Todas as vidas importam para Deus. Não importa em que grau da sociedade ou que posição da sociedade a pessoa ocupe, todas as vidas são importantes para Deus. Todas elas são importantes para Deus. E se são importantes para Deus, precisam ser importantes para nós também. É assim que a igreja se identifica. Quando Jesus, Ele diz: edificarei a minha igreja, e ela então vai suprir a necessidade de determinado grupo do mundo ou da sociedade. Não. Ele falou assim: olha, edificarei a minha igreja, e nem as próprias portas do inferno prevaleceriam contra a ação dela, contra o avanço dela, contra a ação dela neste mundo. E que eu e você possamos nos identificarmos e sermos a resposta. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a palavra para mim e para você nessa noite. Receba isso no seu coração, receba no seu espírito. Eu queria que você se colocasse de pé. Você que está em casa, que você pudesse fechar os seus olhos. Mais uma vez eu convido você a depois ler, meditar no livro de Neemias. E você vai ver que quando há disposição para fazer não o que dá certo, mas a disposição para fazer o que é certo, independente das lutas e adversários que se levantam, uma vez o Senhor estando conosco, meu irmão, não há nada que possa impedir a conclusão da obra. E você verá que aquilo que Neemias se propôs a realizar, foi realizado dentro de um prazo, eu creio, que um tempo bem menor do que ele planejava. Por quê? Faltou dificuldade para ele ali? Não, irmão, tinha muitas. É porque ele não tinha adversário, muito pelo contrário. Os adversários não deram um dia de descanso, a ponto das próprias pessoas que estavam ali perderem a esperança e achar que não iam conseguir. Mas a palavra dele para o povo foi: o Senhor nos dará bom êxito. O Senhor nos dará bom êxito. Não espere o êxito chegar, irmãos, numa bandeja de prata, uma mão com açúcar. Às vezes é na base de muito suor e lágrima, mas aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir, se eu e você permanecermos fiéis e de pé. Pai Santo, eu te rendo graça nessa noite. Espírito Santo de Deus, quem é como o Senhor? Não há ninguém como tu. Não há ninguém como o Senhor. A igreja, ela não foi chamada para ter lado, mas para ter identidade. E a nossa identidade tem que estar no Senhor. Precisamos nos identificarmos, ó Deus amado, contigo. Pai Santo, eu sei que vivemos um momento tão tenso. O temor, ele paira no ar, Pai.
Há um medo, ó Deus amado, cada vez mais crescente, Pai. A situação que nos distanciou, Pai, mas pode ter nos distanciado fisicamente, mas não pode distanciar o nosso coração, Pai. O temor, o medo não pode ser maior, Deus, do que a nossa ação de fazer o que é certo, Pai. Espírito Santo de Deus, existe uma igreja nessa nação, Pai. Uma igreja que clama pelo Teu nome, Deus. Existe uma igreja que ao longo dos anos, Pai, se reuniram, cantaram, clamaram, pregaram, ensinaram. É hora, Deus, dessas palavras se transformarem em ações práticas. É hora desses ensinamentos, ó Deus amado, se transformarem em ações práticas. Porque a nossa identidade não está neste mundo. Nós nos identificamos com o Senhor, que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Ele, antes se humilhou, e se fez como um ser humano, e habitou nessa terra, andou nessa terra, conheceu e viveu as misérias deste mundo, mas nos deixou o exemplo, Pai, de resposta. Espírito Santo de Deus, nós colocamos essa nação diante do Senhor, Pai. E como eu tenho orado a Ti, Pai, segundo a responsabilidade de cada um, desde o maior ao menor, seja na área política, social ou religiosa, trate, Deus, com cada um, porque vidas importam, independente de cor, raça, vidas importam para o Senhor, Pai. E que a igreja que se encontra, Deus amado, nessa nação, possa se levantar e ser e fazer a diferença, Pai. Não esperemos, ó Deus amado, tudo se acalmar, as ondas agitadas passarem, mas que o Senhor nos dê sabedoria e capacidade para oferecer uma pronta resposta a todas as pessoas, nas mais diversas situações, independente quais sejam elas, seja de ordem, Deus amado, da saúde, psicológica, espiritual ou material, Pai. Que a igreja do Senhor, a igreja que se identifica com o Senhor, Pai, possa ser e fazer a diferença em nossos dias, na vida dessas pessoas. Nós cantamos uma vez que não passe de nós, que não seja preciso que se levante outra geração, que seja nós, Pai. Que sejamos nós, que seja em nosso tempo, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Amém e amém. Aleluias. Os irmãos